Olá, pessoal. Agora vamos ensinar a vocês a criar uma fila dentro do módulo Call Center do Sonax. Para criar uma fila, você vem em Call Center, clica em fila. Primeiramente, eu vou definir o conceito de fila dentro do nosso módulo. Hoje o Sonax ele gerencia dois tipos de fila: fila receptiva e fila ativa. Ou seja, uma fila receptiva é uma fila. O conceito de fila, na verdade, primeiramente vamos usar o conceito de fila. Uma fila é uma cesta aonde você associa vários ramais que vão atender um determinado grupo de ligações. Então, uma fila nada mais é do que vários ramais associados num determinado grupo, onde você vai associar aquela fila, consequentemente os ramais que estão dentro da fila, a uma campanha ativa ou receptiva. Então, uma fila significa, ela nada mais é do que um grupo de ramais que você quer definir e direcionar para atendimento de uma campanha receptiva ou de uma campanha ativa, ok? Então, no caso, vamos primeiro a uma fila receptiva. Essa fila receptiva, no caso aqui que está criada, a 3311, é a fila receptiva que lá atrás, no vídeo de como criar uma entrada de número virtual DID, lá em serviços, tem esse vídeo aí para vocês, como criar uma entrada de número virtual. Lá vocês vão ver o princípio de fila. E lá vocês vão ver que um número virtual precisa de uma fila para ser redirecionado. Aqui nesse caso, o número virtual ele está sendo direcionado para essa fila que foi dado o nome de fila receptivo 33 40 42 18 20. Então, todo mundo que ligar nesse número 33 40 42 18 20 vai cair nesse grupo 3311, que é uma fila. E nessa fila tem vários ramais associados. Neste caso, tem apenas o ramal 1012, mas poderia ter vários ramais associados. No caso, poderia ter o 1006, poderia ter o 909, poderia ter o 919. Aqui você seleciona quais ramais vão estar associados àquela fila e vão receber ligação do número virtual, certo? Então aqui você associa os ramais, aqui você define tipo da fila. No caso de receptivo, sempre vai ser tipo da fila PABX, ok? Sempre no receptivo vai ser tipo da fila PABX. Anúncio de fila quer dizer, você pode, exemplo que a sua empresa tem 3 números virtuais, um de São Paulo, outro do Rio e outro de Belo Horizonte. E os seus operadores de call center precisam saber de qual número virtual aquela ligação está chegando. Então, o anúncio de fila significa justamente o que o nome próprio fala, anunciar de qual fila aquela ligação está vindo. Então, quando fala anúncio de fila, quer dizer, é uma música, é um áudio que o seu operador, antes de atender a ligação, ele vai escutar. Exemplo, ligação proveniente do número de Belo Horizonte. E ele vai saber que aquele número é de Belo Horizonte. Então, isso é um anúncio de fila. Música de espera já é aquela música que quando o seu cliente liga no seu número de Belo Horizonte, ou do Rio, ou de São Paulo, e escuta uma música personalizada. Ou seja, o número entra, a ligação do seu cliente entra no número, o número redireciona para a fila, e essa fila tem uma música personalizada. Então, para cada fila você pode ter uma música personalizada, ok? O tipo de fila, aqui você define se ela é ativa ou receptiva, ou seja, você vai usar ela para uma campanha de discador ativo ou para uma entrada de um número virtual. Então, o receptivo é aqui e o ativo é aqui. A descrição é o nome, você pode dar qualquer nome para ficar mais fácil
seu entendimento e percepção. Nesse caso, a gente usou o nome receptivo com o número virtual justamente para saber que essa fila é proveniente do número virtual 33 40 42 18 20. Estratégia de fila. Temos 3 estratégias: balanceamento, prioridade de ramal e todos os ramais. Vamos primeiro para balanceamento. Balanceamento, observe que todas as ligações que entrar na sua fila sendo ativa ou receptiva, independente de qual seja, entrou uma ligação na fila, a fila vai distribuir igualitariamente para todos os ramais. Exemplo, você tem o ramal 100, 101 e 102. Ou melhor, 101, 102 e 103. Então, na hora que entrar a primeira ligação, ele vai balancear, ele vai mandar primeiro para o que tem menos ligações recebidas. Então, ele manda, exemplo, para o 101. A próxima ligação, ele vai mandar para o 102. A próxima vai mandar para o 103. Se por acaso desbalancear isso durante o dia, ele sempre vai olhar a estratégia de mandar a ligação para o ramal que menos atendeu a ligação, para ter o objetivo de deixar todos os operadores atendendo a mesma quantidade de pessoas. Esse é o balanceamento e, para a gente, no nosso entender, é a melhor estratégia para um call center, tanto ativo ou receptivo, é o mais utilizado. A segunda é prioridade. Prioridade, observe que já abra 2 campos aqui, onde mostra. Prioridade, ele quer dizer o seguinte, ele vai tocar 20 segundos no ramal 1006, depois dos 20 segundos ele passa para o ramal 909, depois de mais 20 segundos ele passa para o 919, depois de mais 20 segundos para o 1012. Ou seja, ele vai de tempo em tempo priorizando o primeiro ramal, o segundo ramal, o terceiro ramal, o quarto ramal. Tanto faz se a ligação receptiva ou ativa, ele prioriza a ordem dos ramais que está aqui embaixo selecionado. Então aqui, se você quer que o 1012 seja o primeiro ramal, você coloca ele para cima. Você quer que o... Sem querer, eu cliquei nele e ele voltou. Vamos voltar com ele para o lado de cá. Caso você clique, é só clicar nele que ele vem para cá. Se você quer que o 1012 seja o primeiro da lista de prioridade, você chega, carrega ele e coloca ele em primeiro. Então, primeiro vai ser o 1012, depois o 1006, aí você quer que o 919 seja o terceiro, você carrega ele para cá, ele vai ficar no terceiro, 909. Ok? Essa é a prioridade. Lembrando que ele passa por todos, se nenhum deles atender, você pode transbordar em uma outra URA. Na verdade, ele não transborda em outra fila, ele transborda em uma outra URA. Então, se ninguém atendeu, ele te joga para um outro lugar. Você pode colocar um transbordo da fila para uma outra URA, ok? Então, sempre fila receptiva você coloca PABX. E é isso aqui. Aí tem a última prioridade, que é ring all, ou seja, chamar em todos os ramais. Essa prioridade, o que ele faz? Ele vai chamar por 60 segundos em todos os ramais. Ele vai chamar em todos esses daqui da sequência. Ele não vai chamar primeiro em um e segundo em outro. Ele vai chamar em todos. Quem atender primeiro, atendeu. Essa estratégia é uma estratégia boa, mas uma estratégia perigosa, porque é uma estratégia que ele diminui a incidência de ligação no call center. Você recebe um pouco menos de ligação. Imagine, toda ligação que chega no seu call center, ele indisponibiliza todos os ramais, ele toca em todos os ramais. Ou seja, muito mais fácil usar uma de balanceamento. Por quê? O balanceamento, uma ligação chega, ele toca em um ramal. A outra ligação chega, ele já manda para o outro ramal que está indisponível. Então, ele não fica indisponibilizando todos os ramais. Então, a melhor estratégia para receber maior quantidade de ligação é a balanceamento, ok? Aí você vem no caso e salva. E pronto. Então, para criar uma nova fila, simplesmente você vem, cria o nome dela, vou criar uma fila cobrança.
Ativo ou receptivo, como eu te informei, ativo é para campanha do discador preditivo e receptivo é para você atrelar um número de entrada, ou um 0800, ou um 4020, ou um número normal. Eu já expliquei anúncio de fila e música de espera. No caso, eu não vou usar anúncio de fila, mas vou usar uma música de espera para o cliente, meu cliente ficar ouvindo uma música confortável. Vou usar a estratégia balanceamento. Tipo de fila é PABX. E eu quero colocar 2 ramais para atendimento, que é o 1004 e o 1003, ok? Na verdade, eu vou colocar só os 2 mesmo. Coloca salvar. Quando você cria uma fila que já existe um nome, ele não deixa criar, então você tem que criar de novo. Aí você entra em criar. Sempre o ideal é você fazer fila cobrança, o nome da sua empresa, sei lá, porque é um PABX multi-empresa, então você coloca fila cobrança Sona e a data de hoje, 3/9/17, pronto. Você coloca ativo, vou selecionar de novo a música de espera, que aqui porque o sistema ele não aceita 2 filas com o mesmo nome. Então, o ideal é você colocar a finalidade da fila, o nome, algumas inicial da sua empresa e a data. Aqui eu coloco o balanceamento da estratégia, tipo de fila PABX, os ramais o 1004 e o 1003, salvar. Fila cadastrada com sucesso, então a fila foi salva. Aí ela está aqui, uma fila ativa, lembrando que essa fila está associada ao ramal 1003 e 1004, então tudo de ligação que for selecionada para cair nessa fila vai redirecionar para os ramais 1004 e 1003, ok? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.